A minha lembrança de Fórmula 1, cara, assim, que eu tenho... Foi quando eu parei de assistir Fórmula 1, por incrível que pareça. Que eu fiquei muito triste depois da morte do Ayrton, né? Eu parei de assistir Fórmula 1, fiquei alguns anos sem ver. Depois apareceu o Rubens Barrichello já corria, né, na época do Ayrton. Mas aí eu acompanhei poucas corridas do Rubens e assim, eu acompanhei muito o Felipe Massa. O Felipe Massa foi assim, algo que meio que renovou minha vontade de ver Fórmula 1. E em 2008, ali aquele título que ele perdeu pro Hamilton na última curva. E em 2009, a chance que o Rubens teve de ser campeão mundial, correndo pela Brown GP também, que não conseguiu. E aí foi um hiato, assim, até 2013 eu voltar a assistir Fórmula 1. Depois entrou a era híbrida, né, dos carros que tem motor elétrico junto com motor a combustão. E aí começou a vir aquela batalha das Mercedes, aquilo começou a me interessar de novo. O Felipe Massa foi para Williams, sabe? Teve um respiro ali, a Williams correndo bem, correndo lá na frente. Então é isso, né? É como a gente acaba se desinteressando pelo esporte por causa da situação que ele está passando, não ter piloto brasileiro. Mas enfim, hoje eu não torço mais Fórmula 1 por causa que tem piloto brasileiro. A gente assiste porque é uma categoria fascinante, né? E hoje temos pilotos na Fórmula 2, né? Temos pilotos na Fórmula 3, a Fórmula 4 Brasil agora que começou esse ano. Então é isso, minha lembrança foi essa. Valeu, galera. Assiste o vídeo aí com o meu amigo Nicolas Rossi. Galera, começando mais um Salador Esporte Clube, aqui agora com o meu grande amigo Nicolas Rossi. Salve, René. Obrigado pelo convite aí. Eu te convidei para falar de basquete, cara. De basquete, cara. Especial, que você trouxe esse quadro maravilhoso do Chicago Bulls de 93. Já era tri, né? Esse aqui foi o tri contra o Phoenix Suns. Do Charles Barkley. Do Charles Barkley, exatamente. Foi o primeiro ano que eu acompanhei, assim, que eu vi basquete na TV, assim. Foi a primeira temporada da NBA que eu acompanhei legal, assim. Então, assim, o basquete começou pra você em que lance? Foi na escola, foi em casa? Como é que você começou o lance do basquete, mano, na sua vida? Cara, na verdade eu tava até pensando nisso, né? Que as coisas vão acontecendo, você acaba esquecendo, né? Uhum. Mas assim, na escola a galera jogava muito futebol. E eu estudava no acadêmico e tinha um campo enorme de grama ali, né? Uhum. E juntava os mesmos anos pra jogar bola e ficava times grandes assim, né? Uhum. E eu era bem mais fortinho naquela época e o campo era muito grande. E eu tinha muita dificuldade em correr e a bola ficar comigo, entendeu? Então eu era o refúgio total, assim. Tinha a galera, os caras do refúgio, que eram os caras que não eram escolhidos e ficava fazendo outra coisa, né? Jogava no outro campo e tal. E uma vez o professor era o Chico, não sei se chegou a conhecer ele. Não, porque eu estudei na escola Einstein aqui. Mas ele deu aula em muita escola aqui em Limeira, no SESI, no Acadêmico, ele deu aula em um monte de lugar. E aí ele pegou os refugos e foi pra quadra. Vou ensinar outras coisas pra você. Aqui, né? Ele já viu que, né, a galera que tava ali não ia dar certo na bola, né? Uhum. E eu gostei, cara. Eu gostei porque, assim... Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 para 11 anos, assim. Eu comecei na escolinha do nosso clube quando eu tinha 11 anos, que eu me lembro disso. Mas, assim, na escola... Pela sua estatura, você jogava de armador? Eu sempre... Assim, quando eu comecei, a gente só tentava jogar bola lá dentro, né? Mas aí eu comecei a achar... fui me apaixonando, assim, né? Porque... era um esporte mais dinâmico que o futebol, eu achava, porque o futebol, às vezes você assiste uma partida legal, mas acaba no 0-0. O basquete não, o basquete vai ter cesta a cada ataque, praticamente vai ter alguma coisa. E pra mim, na época, como não era um campão, era uma quadra menor, eu conseguia ir dali pra cá, de cá pra lá, então eu conseguia jogar. E nessa época também, meus irmãos começaram a jogar e tal, então foi mais ou menos nessa idade que eu me lembro de bater bola assim, legal, sabe? De conseguir participar de um jogo e não comprometer nada, entendeu?
Mas assim, eu sempre joguei em cima, né? Ou de lateral ou de armador, assim. Quando eu joguei, vamos falar pra valer, eu jogava de armador. Eu joguei bastante tempo de armador. Em alguns juniores do profissional, assim? Cara, eu joguei... Eu joguei pelo Limeira Clube. Pelo Limeira Clube. Eu comecei com 13, eu não lembro os nomes, assim, que era infantil, juvenil e tal, mas eu saí de lá quando eles montaram adulto. O ano que eu ia jogar o adulto, eu falei, não, chega um pouco, não vou mais. Porque é assim, cara, pra mim foi assim, dos 13 aos 17, acho, todo dia treinando, né, que a gente treinava à noite lá no Limeira Clube. E de final de semana jogo. Foi bem na época que eu comecei a estudar guitarra que eu dei uma desencanada do basquete, assim. Meio uma coisa eu troquei uma coisa pela outra, assim. Mas foi lá que eu joguei bastante tempo, assim. Joguei bastante tempo. E você lembra do Fúvio? Lembro. Ele chegou a jogar no profissional, né? O Fúvio, cara, ele jogou... Ele tem a minha idade, ele deve estar com 41 hoje. Eu acho que ele ainda joga no profissional, cara. Eu conversei com o Betinho, que é jogador daqui de Limeira também. Ele falou que o Fúvio jogou ano passado. E ele tem exatamente a mesma idade. Eu lembro de na escola bater bola com ele, assim. Mas ele era muito bom. Ele era, assim... Fora da curva. Ele era muito inteligente. Né? Um cara muito inteligente, assim. E jogando ele era muito inteligente, assim. E o lance da NBA? Porque assim, surgiram as duas coisas juntas ou se a NBA veio depois, assim, mais... Não, a NBA veio um pouco depois, assim. Eu lembro que primeiro eu acompanhava jogos lá no nosso clube do time ao vivão, profissional, né? Ao vivo, Nossa, e na época, cara, a NBA passava acho que na Bandeirantes, mas assim, era gravação, não era jogo ao vivo e eram uns horários muito ruins, assim, né? Não era uma atração, assim. Aí o que aconteceu? Essa época eu lembro que foi quando o Chicago ganhou o segundo campeonato contra o Portland, assim. Em 92. Em 92. Aí de 92 para 93 teve a Olimpíada de Barcelona com o Dream Team. É que o Marco falou isso no programa passado, que foi a primeira Olimpíada que teve o time profissional. Teve a galera, eles autorizaram, eles consideravam a NBA como sendo profissional, mas eles não consideravam, por exemplo, a Liga Europeia como sendo profissional, essas coisas. Então só não podia participar da Olimpíada quem jogava na NBA. Os outros atletas que jogavam eram profissionais, mas de outras ligas, assim. E, na verdade, em 92 foi a primeira vez que a NBA e que a FIBA trocaram uma ideia e liberaram os caras da NBA jogarem, que foi quando montou aquele time sensacional, né? Cara. E aí o basquete deu uma popularizada grande, assim, no mundo e no Brasil, né? O Space Jam foi mais tarde. O Space Jam foi quando o Jordan parou a primeira vez. 96. Acho que foi 94 ou 95 que foi o Space Jam. 95 ele voltou aquela temporadinha meio não era meio Jordan, depois voltou o Jordan inteiro. Mas aí, depois da Olimpíada, acho que o interesse foi legal, começaram a passar jogos na TV. Então dava pra acompanhar, assim. Foi aí que eu comecei a assistir. Aí eu lembro de ter videocassete, gravava o jogo, depois voltava e assistia, sabe? Então... Várias vezes que eu fui na tua casa, cara, lá passar tempo com o seu irmão lá, ele me mostrava. Tinha muito jogo gravado, ele cara. Mostrava. Tinha muito jogo gravado. Não sei o quê. Foi aí que eu comecei a me interessar por basquete. Entendi. E a gente começou, assim, quando eu comecei a jogar, o Yuri começou a jogar e o Mika, acho que tinha 4, 5 anos, começou a jogar também. Então, assim, tinha tabelinha em casa, batia bola, aí tinha uma tabela numa rua perto, a gente ia, sabe? Ia no nosso clube jogar, a gente morava um quarteirão do Ítalo na época, então a gente subia no Ítalo, ficava arremessando, então, assim, a gente... Cresceu jogando basquete, cara. No futebol e vocês do basquete. Cara. Sim. Meus irmãos jogaram bola. O Yuri jogava bem bola, o Mika jogava no gol. Jogaram, assim, em alguns torneiozinhos pequenos na cidade e tal. Essa camiseta aqui, ó. Serjão. O Mika vai lembrar, ele tinha uma dessa aí. Me caiu. Ó, seu irmão com a camisa do Palmeiras e caiu. Ó. Então,
Mas aí você caiu na música. Aí eu caí na música. Com 16, 17 eu fui... Você se formou em engenharia, né? Me formei em engenharia, cara. Me formei em engenharia. Trabalhei... Nunca deixei, assim... Falando da música, eu nunca deixei de tocar, né? Eu comecei a tocar nessa idade. Também fiquei, assim, doidão pela música. Achei um negócio... Sim, fantástico. Você reunir as pessoas e fazer... Eu nunca imaginava que... Assim, bem claramente, pessoas normais conseguiriam tirar um som legal, assim, Entendi. de fazer as outras pessoas algo... gostarem, né? É muito louco. E quando começou a rolar isso, eu falei, nossa, cara, eu vou parar com o basquete. Já tava... Eu tinha mais um ano em categoria de base, mas eles preferiram não formar essa categoria e fazer o time adulto. E aí eu treinei no adulto um tempo, mas eu vi que não ia rolar pra mim, acho que já tava um pouco saturado, assim. Entendi. E eu sabia que eu não ia ser jogador, né, cara? Eu tinha já claro sente, que... né, cara? Não, nem... você vê os caras que vão ser jogador, entendeu? Você sabe quando o cara tem atributo físico, o cara tem um jogo diferente, o cara se destaca muito, assim, porque quando você tá na categoria de base, é diferente de um adulto, né, que todo mundo tá ali. Então os moleques que vão bem ali são promessas mesmo, assim, porque eles destoam muito, assim, dos outros, né? Então não era o meu caso, assim, eu joguei, digo que eu até joguei razoavelmente bem, assim, mas nunca fui o cara que a galera olhava e falava, nossa, esse moleque vai voar. A parada entendeu? que eu queria saber, o futebol você tem lá, goleiro, quarto zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, volante, meio campo, atacante, centroavante, sei lá, meia. Como é que funciona no basquete? Você tem um cara que é o goleiro do time, que não é pra encestar, é o cara que tá ali pra fazer uma parada mais... até defensiva, né? Mas muito dos defensores, eles são os principais pontuadores às vezes, né? Não tem... Você tem, assim, na época que eu comecei a jogar, era basicamente um armador que trazia a bola e cantava as jogadas, assim. A gente era um cara rápido e que tinha uma visão de jogo legal. Aí você tinha 2 laterais. Cantar a jogada é aquela hora que ele tá batendo a bola. Que ele fala qual jogada ia fazer, exatamente. Aí você tinha 2 laterais e 2 pivôs. Os pivôs jogavam bem perto da cesta, tanto no ataque... Shaquille O'Neal. Isso, quanto na defesa. E agora não, agora eles chamam de 5 posições, né? Você tem um armador, que eles chamam de número 1, que é o cara, que é o armadorzão tradicional. Aí você tem o número 2, que em inglês chama shooting guard, que é um armador que arremessa também, mas também hoje já tá bem misturado. Aí você tem um 3, que Stephen Curry é o amador. Stephen Curry é um, seria um. Mas você pode ver que às vezes não é ele que traz a bola sempre, né? Então ele é eu acho ele um cara, no papel ele tá como um, mas às vezes ele não faz a função de um, ele traz a bola, dá a bola pra alguém e começa aquela correria dele de receber corta-luz até sair livre num canto e matar a bola, entendeu? O armador tradicional é aquele que bate a bola, chama um corta-luz. É o cara, como eu falar assim, hoje na NBA acho que o cara mais tradicional é o Chris Paul, assim, que é o cara que trabalha mais com a bola na mão mesmo, assim. Entendi. O Curry passa a bola e corre igual um louco e toma o corta-luz dele e não adianta, ele vai fazer a cesta, não adianta. O cara é um fenômeno. E aí hoje tem o 4 e o 5, né, que é um ala de força e o pivô. O pivô, o 5, teoricamente seria um Shaquille O'Neal da vida. E o 4 seria um pivô um pouco menor, mas forte também, que arremessa melhor. Tipo um Tim Duncan, que jogava, o Nowitzki jogava, esses caras. O Kobe Bryant. O Kobe era um 2. Ele e o Jordan eram um 2, assim. Jogava bem em cima, mas não era o cara, um armadorzão raiz, assim, né? Entendi. Então eles eram... Então é 1, 2 e o 3. O 3 é um lateral também, mas um pouco maior, assim, que joga aberto também, mas um pouco maior. O 3 seria um Pippen, um LeBron, um Bird, um cara um pouco maior que o armador e o 2, assim. Mas hoje tá uma bagunça, cara. Hoje tá... Hoje todo mundo faz tudo. Hoje não tá tão bem definido, assim. Por exemplo, o LeBron, teoricamente, é um 3, né? Ele é um lateral que joga... A posição dele seria essa. Mas 80% do tempo é ele que
traz a bola, que arma a jogada, entendeu? Então, eu acho que tem mais essas nomenclaturas, mas você precisa ver como o time joga pra identificar quem é o cara que traz a bola, quem é o cara que mata mais bola, quem é o cara que joga embaixo da cesta. Porque assim, a parte técnica vai muito do treinador também, né? Não é que nem no futebol, é uma parada, lógico, tem as táticas, você tem tudo assim. Só que, cara, que nem que você falou, como o campo é tão grande, as opções de jogadas na cabeça do jogador acaba sendo 50-50. Ele pega mais 50 do treinador, do que treinou, e 50 do feeling dele ali na hora. Uhum. O basquete já é um jogo mais tático, você acha, do que o futebol, por exemplo? Eu não acho que é mais tático, mas assim, quando você tem jogadores únicos, eu acho que o treinador ele modifica o jeito do time jogar pelo talento daquele cara, entendeu? Tendo que no futebol você tem um lateral direito que todo mundo que vai olhar vai saber onde o lateral direito vai jogar e mais ou menos o que ele faz, né? Mas, por exemplo, na NBA ou até nas principais ligas, assim, você tem, por exemplo, o caso do LeBron, que é um cara grande que jogaria numa outra posição se fosse tudo engessadinho, mas como o cara é fora da curva, ele arma a jogada também, entendeu? Você tem no Golden State o Draymond Green, que teoricamente era para ser um 3 ou um 4, um cara que não é muito grande, mas tá jogando de pivô. Então, é meio que assim, conforme o talento do time que você tem, você vai encaixando jogadores nas posições. Eu vejo isso, eu acho que hoje não é... Hoje, acho que nos últimos 4, 5 anos aí, até um pouco mais, acho que o último pivôzão que teve na NBA foi o Shaquille O'Neal, assim. Depois dele bagunçou um pouco, assim. O Shaquille, ele era um cara grande, né, bicho? Muito grande. Ele diz, né? Ele era rápido? Ele era, cara, ele era rápido, ele era muito rápido pro tamanho dele, né? Porque quando ele começou, ele era magrelão, né? Ele era fino e tal, e era muito rápido e era um absurdo, assim, porque a primeira temporada dele foi essa primeira que eu assisti. Então passava muito jogo dele porque ele ficou muito popular, assim, na época, né? Então dava pra gente ver... E era o fim de carreira do Jordan também, né? Mais ou menos. Foi um pouco antes da primeira aposentadoria do Jordan, assim. Foi em 93 que o Shaquille O'Neal começou. O Jordan foi jogar golfe. O Jordan foi jogar golfe e beisebol. Beisebol. E ele era muito rápido. E aí ele começou a crescer, cara. Ele ficou, né? Depois ele virou 2 Shaquille O'Neal, né? Na época ele tava no Lakers lá, que ele foi tricampeão, assim. Não tinha o que fazer pra marcar o cara, né? Era até, assim, parecia covardia o que você via, assim, né? Mas ele era bom, cara. Ele era muito bom, muito grande, muito rápido. E devia ser muito forte, né? Os caras tomando porrada dele o jogo inteiro, devia... Você tem machucar, alguma partida que você assistiu, assim, que te marcou, cara? Uma ou uma série, sei lá, um ano, assim, que foi massa? Cara, esse ano, essa primeira temporada foi... O Chicago ganhou do Phoenix de 4-2, né? O último jogo foi lá em Phoenix. Eles achavam que o Chicago ia matar a série em Chicago, mas perdeu em Chicago 2 jogos e voltou pra lá. E esse último jogo é aquele jogo que o Paxson, que tá até esse cara aqui, ó. Não dá pra ver, mas depois você mostra. Eu coloco a foto dele. A última bola do jogo, a último ataque do Chicago, eles fizeram uma jogada que todo mundo achava que o Jordan ia fazer a cesta e sobrou o Paxson sozinho dos 3. Eu acho que eu lembro. E meteu a bola, assim, e os caras... Na série do Jordan tem esse lance, assim. E você vê que até a hora que ele sobra sozinho, que ele pega a bola... Um jogador do Phoenix põe até a mão na cabeça, assim, fala assim, nossa, caímos igual. A gente não deixa cair. E ele meteu a bola e depois o Grant deu um toco no armador do Phoenix, chamava Kevin Johnson. Então esse jogo eu lembro que eu comemorei muito, assim, que eu torcia pro Bulls, assim, eu acho que todo brasileiro acabou tendo uma queda pelo Chicago. Não tinha como, né? E eu lembro também um jogo que... Sempre com meus irmãos, né? Toda vez a gente tava junto vendo. Que foi uma série que era o Lakers contra o Sacramento. E o Sacramento tinha perdido há alguns anos pro Lakers, assim. E o Sacramento, se ganhasse aquele jogo, ia ficar em vantagem na série. O Sacramento é um time da Costa Oeste. Da Costa Oeste também. Da região de Los Angeles. Isso, tem uma rixa deles, assim. E tinha uma rixa bem grande por causa do Shaquille O'Neal, com os pivôs dos caras, enfim. E o Sacramento estava ganhando de 2 pontos.
O Kobe tentou fazer a cesta, errou. O O'Neal deu um tapinha, errou. O cara do Sacramento, em vez de dar um soco na bola pra lateral, alguma coisa, deu um tapa, a bola voltou no meio da quadra pro Horry, que era um cara do Lakers. Ele arremessou dos 3, zerou o cronômetro, caiu, o Lakers ganhou, cara. Esse jogo nós comemoramos também, que foi assim... Pular em cima do sofá. De pular em cima do sofá, cara. Eu tava conversando com o Yuri esses dias, a gente tava lembrando desse jogo, falou, cara, acho que foi um dos dias que a gente mais gritou, assim, de comemorar. Que foi? Você lembra o ano? Nossa, cara, eu não lembro se foi 2002 ou 2001, eu acho que foi 2002, eu não tenho certeza. Foi durante o tricampeonato do Lakers, acho que foi talvez no último ano que o Lakers foi campeão, não tenho certeza, mas foi nessa fase aí. Que meu irmão era apaixonado pelo Kobe, né, cara? Nossa, então quando aconteceu aquilo lá com o Kobe, seu irmão ficou meio... Parecia pra gente foi perder um parente, assim, de verdade. Com o Ayrton Senna pra mim, cara. Foi, né? Com o Ayrton pra mim, porque eu era fã de Fórmula 1, sou até hoje louco por Fórmula 1. E assim, eu tive um gap, assim, grande depois da morte do Senna, que, pô, vi o Rubinho, vi o Massa, mas... Não era a mesma coisa, cara, a né? temporada ali, 2009, que o Rubinho tava na Brown, que foi, assim, a última chance sólida de um brasileiro ganhar um campeonato, sabe? Assim, foi ali. Aí ele perdeu pro Jason Button, e depois de 2010 já não tava interessado. Voltei a ter interesse na Fórmula 1, cara, em 2013. 2013? Quando eu comprei o PlayStation 3. Já Voltou era a velho o jogar. videogame na época. E aí eu comprei o jogo, Fórmula 1 2013. E comprei o volante, que é esse que você vai usar aqui pra fazer a volta Eu vou rápida. fazer. Cara, eu também, o basquete eu tinha... Começou a franquia com o NBA Live, depois virou 2K, e até a minha filha nascer eu tinha todos, assim. Então eu guardava tudo assim, 2004, 5, 6, 7 anos que eu comprava todos. E a galera enchia o saco, falava, pô, mas você já tem o do ano passado, por que você vai comprar? Os jogadores trocar de time. É outra coisa. Eu tenho que comprar, tenho que jogar o do ano que tá valendo, entendeu? Não tem essa e tal. E joguei bem assim também, então foi gostoso essa época. Vocês, assim. quando se reúnem assim numa oportunidade, batem uma bola, não? Seus irmãos. Seu irmão tá nos Estados Unidos, né? Meu irmão tá nos Estados Unidos, mas ele veio... Não, a gente não jogou com ele quando ele veio pra cá, cara. Ele veio, acho que no final do ano? Ele veio no final do ano, ele assim. foi ver a gente tocar num bar aqui. Ele tem uma tabela na casa dele, ele manda uns vídeos dele enterrando. A gente fala, tá mais baixo, tá mais baixo isso aí, né, cara? Não, o Yuri com o Mika tem a mesma altura, assim, tem 1,95. O Mikael é um pouco maior, né? Mas assim, o Yuri ama basquete também. Eu acho que com certeza dos três ele foi o que... Ele jogou na Winner, quando a Winner subiu da 3-2 e jogava profissional. Ele era um cara que poderia ter sido profissional, assim, tranquilamente, que ele era... Aqui em Limeira deu uma esfriada legal o basquete, né? Tem uns 5, 6 anos que eu não vejo nada. Acho que quando ficou sem time, perde um pouco, né? Mas... Quando que acabou o Winner, você lembra? Foi em 2015? Eu não lembro, mas foi alguns anos depois de ter sido campeã, assim. Foi campeã paulista e... Aí o time foi acabando, cara. Time de Franca, né? E do Brasil, cara? Os jogadores de basquete brasileiros, assim, que você tem mais admiração, assim, que você tem algum cara que você... Cara, eu não acompanho muito, assim, o basquete, assim. Eu brinco que o Betinho hoje joga no São Paulo. Ele é filho do Pantera aqui de Limeira, assim. Foi criado junto com o Mikael, eles têm a mesma idade, jogaram as categorias de base junto, assim. E, cara, eu gostava de ver jogo do Beto, mas eu ficava nervoso igual que eu ficava com meus irmãos, cara. Tenso, se o cara não punha ele, eu ficava bravo. se ele sofria falta, eu ficava bravo. Se ele errava, eu ficava bravo. Aí eu acabei não assistindo mais jogo dele. Até brinco com ele, tava com ele esses dias, semana passada. Aí a gente tava conversando disso aí. Mas eu acompanhava mais quando tinha time também, cara. É ruim isso ali, né, cara? Uma cidade como um time como o da Winner, cara. O Fulvio jogou na Winner. Cara, eu acho que o Fulvio nunca jogou aqui em Limeira, nunca cara. Jogou, ele só jogou categoria de base, cara. Eu lembro de ver ele no Flamengo, se eu não me engano. Ele jogou em Mogi, em São José, jogou em Brasília. Ele jogou em muito lugar, assim. Mas na época que tinha time, eu acompanhava, cara. Inclusive, um jogo que eu me lembro bem o jogo que eu tava
no ginásio, assim, de ver. Foi uma vez que foi o Winner e Bauru, e o Leandrinho, que jogou na NBA, tava jogando por Bauru. Foi um ano antes dele ir pra NBA, Conheci assim. o Leandrinho, cara. Que cara sensacional, bicho. Puta, eu não conhecia Eu tava ele numa pessoalmente, festa, a gente assim. tava tocando numa festa do Elano, um jogador de futebol. Ah, sim. E tava Leandrinho, Denilson, tinha uma galera lá do esporte, o Luiz Fabiano, que era do Corinthians, os caras da ESPN lá, os apresentadores da ESPN. E que cara atencioso, e falando de basquete com ele, assim, um pouco que eu sei, assim. Cara, esse jogo, eu lembro que ele fez 47 pontos, cara, aqui no Volucato, cara. Só que não foi um 47 assim, que ele fez tipo 20 e 27. Ele fez, sei lá, tipo 7 e nos últimos 2 períodos ele fez 40 pontos. Sabe? Foi um negócio assim de ser... Os caras falam, não, ele vai pra NBA. Eu falei, cara, ele vai porque... Ele acabou com o jogo aqui. Ele tava muito além do que acontecia, cara. Não tem aquele lance de que aqui no Brasil, na Liga Brasileira e Europeia, são 2 tempos e lá são 4 tempos? Não, agora já tá é tudo igual, certinho. padronizou. A diferença é que a NBA são 4 tempos de 12 e aqui são 4 de 10. Entendi. Então aqui joga 40 minutos, lá joga 48. Na verdade não, né? Na verdade para. Ah, não. Tipo, de tempo... Dá 3 horas de jogo. Isso aí, exatamente. Mas foi nessa época que eu meio parei de acompanhar, assim, cara. Aquela época que a seleção tinha o Nenê, o Leandrinho, o Huertas, o Varejão. Essa época eu gostava de assistir, assim. Eu acompanhava a seleção. Mas depois, cara, com filho e a vida vem, não dá, né? Pau! Hoje eu não consigo nem sentar pra ver um jogo inteiro, assim, da NBA, de ficar 2 horas e pouco lá. Você tá com a Nina e o Nuno. O Nuno tá com quantos? Tá com 5. 5? Dá da Clarice. Então. Clarice tem 5 também. Vai fazer agora 8, dia 8. A Nina vai fazer 9. E ele tem 5. Aí... A gente só tem... A gente ficou com uma TV em casa, não colocamos TV no quarto, assim, só na sala. Então faz quanto? 9 anos que é desenho Mundo até as 11 da noite. Eu lembro dos vídeos da Júlia colocando na internet, era Mundo Bita. Mundo Bita. Palavra cantada? Não sei. Palavra cantada, muito também. A Peppa rolou um tempo até eu ver que ela xingava o pai dela. Eu falei, não, vou parar com isso aí. Peppa tá proibida. Perdeu respeito com o pai. Não, isso aí não vira. E as crianças, cara, gostam de esportes ou mais da música, assim? Cara, a Nina, a gente percebeu desde novinha que ela tinha muita facilidade pra cantar. Ela cantava eu tenho um vídeo dela com 2 anos e pouco, assim, cantando afinado, em inglês, só a mímica da palavra, assim, mas assim, no tom. Só que, cara, se é o pai, você já acha a sua filha o máximo, né? Então a gente teve a postura ao contrário, né? A gente achava que isso era normal, vamos segurar e tal. E daí depois eu vi que não é, né? Tipo, quando ela começou a cantar, que elas tinham uns 3, 4 anos, eu pegava o violão, fazia um som e tal, trocava de tom, ela trocava de tom. Cantava no outro tom. Sabe? Falava assim, nossa, ela tem talvez ela tenha um ouvido absoluto. Talvez. Só que aí, cara, eu comecei a postar uns videozinhos dela cantando, a galera começou a curtir. E aí eu vi que eu tava forçando um pouco. Eu já tava assim, tipo, ô Nina, vem cá, vê essa música. Ô Nina, vamos cantar, não sei o que tem. Aí eu falei, não. Deixa ela se interessar. A hora que ela quiser uma música e tal. Tanto é que você pegar, assim, das postagens que eu fazia, tem um intervalo enorme de coisa até o dia que ela chegou pra mim e falou, pai, vamos gravar essa música? Vamos. Opa, aí começou a ter casamento. Minha prima casou, o Yuri fez uma festa de renovação, o Mika fez o casamento dele. E, né, aí de presente a gente toca, né? Pra quem não sabe, né, vocês têm um trabalho com a... Sim, a minha esposa, a Julie Guerreiro, né, minha chefe, minha esposa. Nossa, chefe. Ela canta e eu tô lá com ela, fazendo uma figuração, brincadeira. A gente brincou uma vez, né? Porque a gente tá com um time legal, assim, que é o André e o Mitch. Eu falei, cara, se colocar 3 macacos aqui, ninguém vai perceber, né? Ninguém vai perceber. Vou vir falar com ela só e tal. Não, mas é normal isso, cara. E aí ela é minha chefe e minha esposa, então, cara, eu sou um... Sim, senhor. eu sou um soldado raso ali, perto do general.
Ah, cara, mas acho que não tem coisa melhor do que você ter uma parceria assim. Ah, sim, não. Eu tenho com meu irmão, cara. Ela Você conta com a pessoa e a pessoa tá ali o tempo inteiro, bicho. Não tem o que falar, né? E é bom demais. Isso que nem no esporte, né, cara? Porque assim, tem muitas duplas, ou sei lá, vôlei de praia, por exemplo. Cara, tinha dupla que tava funcionando pra caramba. Duas duplas funcionando. Duas aqui, dois caras aqui, ou duas mulheres aqui, duas mulheres aqui. Aí essa aqui rompe, essa aqui rompe. Aí pega uma daqui, outra daqui. Intercala. E não dá o mesmo resultado, sim. Sabe? São talentos complementares também, né? Sim. Cara, vamos montar o time, pá, que nem o Wizards lá. Foi o Wizards que o Jordan foi? No final da carreira foi. Cara. Mas esse ano mesmo, você pegar, o Lakers montou um time absurdo e não deu certo, né, cara? Você tem que... Eu acho que tem que ter talentos complementares, né, cara? Pra o negócio elevar, né? Tanto que aquele quebra que teve no Chicago foi quando trocou, acho que a diretoria, não sei... E trocou o técnico, quiseram tirar o técnico que tava lá. Aí todo mundo resolveu parar, né? Aí todo mundo resolveu parar. Mas você tinha, por exemplo, no último tricampeonato do Bulls, assim, você tinha o Rodman, que era um cara que marcava e pegava rebote. E bebia todas, curtia balada. Na série lá eu fiquei até mais surpreso das coisas que eu Pareceu vi. Mais coisas. Porque na época não tinha essa internet que tem hoje e tal, né? Nada, não. Mas assim, eu acho que tem que ser essa parte de complementar. Pô, cara, uma coisa que eu queria te perguntar é isso aí. A gente meio que finalizou essa parte da parceria aí. Filme, mano. De basquete. Você curte assistir, tipo, esses cara, filmes eu gosto que de fala... assistir. Não esse de série, assim, que fala da não, história. Não, de filme mesmo, né, cara? Cara, gosto assim. Homens brancos não sabem enterrar. Esse é clássico, né? Isso todo mundo assistiu. Wesley Snipes. Wesley Snipes e o... E o narigudo lá, que eu... Ed meu Harris. primo. Não, Ed Harris. Eu não sei o nome daquele alemão, mas aquele filme é bom demais, né, cara? E tem um filme que chama Coach K, que é massa, que é com o Samuel Jackson, que ele faz um treinador, assim, que tem um com o Shaquille O'Neal, que chama Blue Chips, que é bem da época. Ele e o Penny Hardaway fizeram o filme, assim, é bem... acho, não sei se é do Spike Lee, mas é bem pesado o filme, assim, não é um filme... alegrão, assim. E tem um filme, cara, que eu esqueci o nome, que é recente também, que foi um filme que eles fizeram numa universidade americana, que foi a primeira vez que tinha 5 jogadores que não eram brancos jogando. E isso na época foi um absurdo, assim, ninguém... Porque hoje o esporte... de alto nível, basquete de alto nível, ele tem bastante negros, né, cara? Sim. Na verdade. Teve essa história que não era um esporte popular, assim, né? Então, eu não sei como aconteceu nos Estados Unidos, assim, mas, por exemplo, eu sei que na NBA, no começo da NBA, você tinha um limite de jogadores que não eram brancos em cada time. Olha o absurdo que era o negócio, entendeu? Você não tinha, tipo... Essa semana faleceu o Bill Russell, que foi um cara que jogou no Celtics na década de 60. É o cara que mais tem título, ele tem 11 títulos na NBA. Nossa. E os últimos 2 ele era jogador e treinador. Então ele foi o primeiro treinador negro da história da NBA, assim. Então eu sei que, assim, se você pegar a história do basquete, tinha muito preconceito, cara. Muito preconceito, assim, de até chegar ao ponto de ter limite de quantos jogadores poderiam ter por time, sabe? Era um absurdo. E na faculdade... Não era uma parada de ter jogador estrangeiro, era uma parada de ser racial mesmo. Racial, totalmente. E não tinha nenhuma lei no college, né, que impedia isso. Mas ninguém fazia. Entendeu? E como esse... Eu não lembro que time que era, cara. Eu não vou lembrar, mas era assim, foi um treinador que bateu no peito... Passou. Foi um treinador que bateu no peito e pelo que mostra no filme, não sei se é literal, né, se é história real, mas era um time que por ter jogador
mais jogador negro, ele sofria um preconceito muito grande. Os hotéis que eles iam, o pessoal quebrava. Um dos caras foi espancado, pegaram ele sozinho. Então, como forma de protesto, e eu acredito que também os caras eram os melhores jogadores do time, na final do campeonato, eles chegaram até a final, eles só falaram, hoje só vão jogar os jogadores negros, vocês não vão jogar. E os caras jogaram e ganharam o jogo, foram campeões, assim. E daí, a partir do que ele fez, aí revolucionou, né? Porque aí acabou esse racismo velado, né? Que tinha, que não era uma lei, mas assim, eles todas faziam, né? E eles meteram a bronca e mudaram o esporte, né? Nossa, pra mim, mudaram o esporte, né, tudo. cara? E é muito. Ainda mais com essa notícia recente, que a gente viu o negócio do Bruno Galhaço lá, e das meninas, dos filhos dele ter sofrido preconceito. É um tópico que, todo esporte tem isso, né, cara? Se for ver. Todo esporte assim, tem. O jogador de futebol acontece, né, cara? O povo fazendo. E é inaceitável isso, né, cara? Não tem como nem comentar sobre. Mas bom, beleza. Na Fórmula 1 também, cara. Fórmula 1 é um esporte que tem o Lewis Hamilton. Só. Sim. Hoje, né? Teve um negro no passado. E assim, ele é um cara muito focado nisso, de inclusão, inclusive de mulheres, né? No esporte, no automobilismo. Que o automobilismo eu acho que é mais agudo ainda, né? Sim. O preconceito com mulheres, né? Ah, sim. No caso. Com mulheres, sim. Mano, pega aí. Eu trouxe uma camisa aqui. O que tem nessa caixa secreta? Pô, aí? essa caixa aqui é meu cofre, cara. Não Essa tinha aqui, visto. cara, é a primeira camisa, a camisa que eu jogava no Limeira Clube. Olha só, cara. Do primeiro time que eu joguei lá, eu jogava com a 12. É o Inter? Não, Limeira Clube. Não, Limeira Clube, tá escrito atrás aí. Essa aí, a gente foi, no primeiro ano que eu joguei, a gente foi vice-campeão. Aqui, ó. Perdemos de 2 pontos para São José do Rio Pardo, lá em São José do Rio Pardo. Mas 2 pontos, né? 2 pontos. Vou falar que perdeu. E eu guardei essa camisa, eles não deixavam, né? Não deixava ficar. Ah, não, eu falei que não deixa ficar. Você Isso aqui guardou é sem meu. querer na mochila, Ficou né? Tá lá. aí até Cara, essa hoje. camisa é de 93, 94, cara. Essa aqui, ó. Rock Go. Essa é boa essa daí, também. Camiseta oficial do Rock Go. Essa eu Vou guardo, aqui. cara. Toda vez a Juliana quer jogar fora, eu falo, você não vai jogar fora. Meu Deus, que joga fora. Juliano, para com isso. E aqui, joguei muito pouco na faculdade, mas jogava pelo time da engenharia. Ó. Então joguei. A engenharia da Unicamp. Eu já tava numa fase que eu não gostava de viajar pra jogar, não. Então eu só jogava quando tinha jogo em Campinas. Aí, ó, dá pra ver. E também, né? Não, tem que devolver, né? Não vai devolver. Aí eu joguei Tem que devolver. aqui Amanhã eu vou devolver lavada. amanhã eu trago aí. Número tal. 6. Número 6. Não tinha 12 mais e eu fui jogar com a 6, que é metade. Mas, pô, são essas duas que eu guardo. Tem uma outra da Unicamp aqui também, mas é mais feia. Deixa essa aí que tá melhorzinha aí. Isso aqui. Ela não vai parar aqui. Não vai. Essa bola segura. Aí, parou um pouco. Ela é massa. Jogava com a 12, cara. Jogava por causa do Stockton, cara. Que era o único cara que eu olhava e falava assim: mano, se der muita sorte, eu vou conseguir jogar parecido com ele. Porque, cara, você vê os caras enterrando, grandão, Não vai, né? dando Que não toco. se inspira Eu nesses olhava cara. e falava assim, mano, nunca vou fazer Porque, meu, isso, cara. Seu irmão tem o quê? Mais de 1,95m. Meu irmão tem o Yuri tem mais, deve ter 1,95, um E o pouquinho. Mika também. O Mika também, mas o Yuri pulava muito alto, né, cara? Aham. O Yuri teve a época dele ali de quando ele fazia cursinho, que ele treinava e jogava na Winner e tal, que, cara, ele pulava muito alto, era um maníaco, assim. Ele jogava... Eu falo pra ele que ele foi o melhor dos três, ele foi o melhor. Dos três ele Não foi o melhor. não tem essa vaidade, não. Não tem a vaidade de assumir. Não, ele cara, foi. porque o Marco, a gente chegou a jogar basquete, assim, bastante, sabe? Mas só brincando, a gente nunca se envolveu com nada, nenhum escolinha, nada, assim. Entendi. Futebol, assim, que teve um momento, assim, coisa foda, cara. Sabe o que era difícil jogar com o Marco? É que ele dava um drible, ele começava a dar risada, cara. Já tirava sarro. E dar risada. Então aí ele começava a se empolgar, dar risada, ele tropeçava na bola, saca?
Aí, meu, era só zoeira. O esporte pra gente, assim, foi só... Não, o futebol pra mim... Eu nem vou falar que foi uma decepção, assim, porque eu sabia que eu era muito ruim de bola. Não tinha a menor chance. Não ia rolar. Então, tudo bem, tá tranquilo. Fui pro basquete. Basquete, massa, mano. Tem mais alguma surpresa? Não, essas camisas aí e tal que eu trouxe aí, que eu guardo de recordação. A primeira eu tenho mais amor, assim, né? Que foi o time que... A do Limeira foi o primeiro time que eu joguei, né? De verdade, assim, de né, campeonato, de viajar e tal. 93, cara. 93, não, acho que foi mais. Foi 94, acho. Foi um pouquinho mais, Acho que eu tinha uns 13. Chega uma idade que bagunça os anos na cabeça, né? Não é mais há 5 anos atrás as coisas. As coisas passaram faz um tempo bom faz já. Muito tempo, sim. Mas foi isso aí, cara. Foi uma carreira que pra mim foi legal, mas né, não teve expressão. Eu aprendi muita coisa, mas assim, que não fui um... cara, porque uma coisa só que eu queria falar sobre isso, assim, a gente sabe, meu, a gente sabe se reconhecer, não adianta você ser teimoso, né, cara? Tem muito cara que é teimoso, que nem eu, os caras, tem uns pilotos, não falando de Fórmula 1, tem uns pilotos que compram o assento ali, né, meu? O pai é dono da equipe, sim, tá lá, entendeu? O cara é bom, lógico, tem que ser, mas... inclusive você falou, cara, eu fui jogar no Limeira Clube na época que meu pai era presidente do nosso clube. Eu lembro que seu pai... Porque eu não era um cara que talvez estivesse no time, talvez se eu jogasse no nosso clube, o time era bom, muito bom, talvez eu conseguiria jogar de talento, ser um dos últimos do time a jogar, mas por meu pai ser presidente... Eu tinha certeza que eu ia escutar comentário o tempo todo. O cara só tá lá por causa... o pai... Então juntou as duas coisas. Eu não iria ser um titular, não iria ser um bom jogador daquele time, porque tinha... Os moleques eram muito melhor que eu. E meu pai era o presidente e eu não queria encheção de saco, assim. Foi pro Limeira. Aí eu fui pro Limeira, fiz a peneira, passei. Demorou uns 2-3 anos pros caras descobrirem quem eu era lá. Entendi. Entendeu? Ninguém sabia que eu era, né, filho do Amadeu, que era presidente. Então, pra mim, foi legal isso, cara. Porque eu fui tratado lá igual todo mundo, assim, entendeu? E sem encheção de saco, nesse sentido de ter uma costa quente, sabe? Não que, assim... teve casos lá de quem jogava era filho de um diretor, alguma coisa, mas os caras eram bons, entendeu? Eu não tava nesse nível, mas sempre rola. Então, eu na época, assim, até foi difícil conversar com meu pai, né? Eu quero jogar no Limeira. Não, porque eu conversava mais com a minha mãe. Falava, vou fazer uma peneira lá no Limeira. Pô, não sei o que tem. Tá, vai. Aí eu sentei com ele e falei, cara, eu passei, eu tenho a chance de jogar lá. Não, você vai jogar no nosso clube. Eu falei, eu não quero jogar no nosso clube porque vão ficar falando que eu tô jogando porque eu sou seu filho. Entendeu? Eu quero jogar num lugar que que fica ali. Mesmo que o clube fosse por mérito. Sim, mas era juntou as duas coisas, né? Juntou que eu sabia que era um time muito bom e eu estaria entre os últimos se entrasse. E meu pai ser presidente, eu estaria lá de qualquer jeito, entendeu? Então eu falei, não... O Yuri, diferente do Yuri, o Yuri jogou no nosso clube, mas o Yuri era o Yuri. Entendeu? Ninguém encheu o saco dele porque você via ele jogando e você falava, pô, não tem o que falar, né? Mas foi assim, cara, assim que eu fui parar no Limeira Clube lá. E foi bom, pra mim foi bom não ter essa pressão, né? De nada. Assim. Essa recordação, assim, né? Que você fez do seu jeito. Sim, fiz do jeito que eu queria fazer. Que era pelo mérito mesmo, né? Sim, foi legal. Muito foi legal. massa isso, cara. Agora sim. Mano, obrigado. Valeu. E volta aqui, cara. Vamos falar mais. Vou voltar. Falar mais de basquete, falar de outras coisas. Você também tem um pezinho no judô ali. No jiu-jitsu, cara. Gosta bastante? Jiu-jitsu foi... Eu vou conversar de jiu-jitsu com o Cássio lá da Mais Música. Nossa, o Cassião é marrom, cara. Então, ele vai vir falar troca comigo. Uma ideia. Aliás, com eu vou ele. Lá. Vai ser lá na loja, nós vamos fazer Gente lá. boa demais. Aliás, a gente podia fazer uma roda, né? Pegar os caras do jiu-jitsu da cidade, você, ele, mais uns caras profissionais. Cara, jiu-jitsu eu sou como que fala? Eu sou café com leite. Não mas é bom ter um cara. Não, ali. chama, tem uns caras na cidade aí que vão falar melhor que eu disso aí. Eu ajudo. Me ajuda a achar esses caras. Eu ajudo, mano. Beleza, gente?
Esse foi mais um Sala 2 Esporte Clube com o Nicolas Rossi. Obrigado, René. E Valeu. eu vou pôr as redes sociais dele tudo ali na descrição pra vocês. E eu trabalho muito de música também dele, que é sensacional. Embora eu acho que vocês conheçam mais ele do que eu. Difícil. Dono da Atmosfera. Você foi dono da Atmosfera. Quantas Eita, bandas você não gravou porra. lá? Não tem. Gravei algumas. É isso aí. Mas tá bom. Obrigado do convite aí. Cara, foi uma delícia bater papo com você assim. Chama de novo, a gente volta aí. Vamos falar de Só muita não- coisa. Tranquilo. Vamos botar ela pra pingar depois qualquer dia. Você vai ver a vergonha que eu vou passar aqui. Obrigado, mano. Valeu, mano. Valeu, Até galera. mais. Agora fica com a volta rápida dele aí, que ele vai fazer aqui no Jesus. simulador. Interlagos, ele vai escolher o carro. Falou. A galera. Pisa tudo, Nicolas. Tudo eu rodo, mano. Aí, isso bem fechadinho. Deixa o carro rodar. Nossa, começa a tremer, cara. Força que é. Vai. Bom, esse setorzinho aí, mais lento. Essa aqui é foda. Essa daí. Preciso da ajuda da equipe, era que eu chegar naquela curva maldita lá. Tá bom, eu aviso. Vou fazer bem devagar. Ah, isso. Agora aí, lá, vou colocar meia pressão aí. Espera um pouquinho. É agora? Sobe agora. Isso. Devagar, acelera isso. Não, Deixa vou que eu quero. fazer. Pisa tudo, pisa tudo. Pisa tudo. Vai, Nicolas. Fecha essa volta, pelo amor de Deus. 1,21. 3, 4, 5, 6. Ó, bateu o Matheus já. 1,30, 333, ó. Olha, mano. 1,30 meio besta aqui, ó. 333. Tá bom. Boa, cara. Massa. Curtiu? Curti, velho. Olha, nervoso, mano. Quanto que o Marco fez? Não sei, eu vou falar depois. Assista o episódio hoje, aí eu volto lá o vídeo. Vou por lá. Chupa, Matheus. Valeu, gente. Falou.